pessoal, vamos conversar um pouquinho aqui sobre hiperfoco e habilidades. Por que eu tô entrando nesse ponto, né? Porque não é raro eu hiperfocar em alguma coisa e ter uma confusão em relação a isso, né? Que o hiperfoco, muitas vezes ele é muito romantizado, existe um romance em cima, e todo mundo gosta de falar que tá hiperfocado em alguma coisa, que isso é meu hiperfoco, blá blá. É normal, pessoas que não estão no espectro, hiperfoco mesmo, a gente pega uma coisa, qualquer pessoa, né? Só que no autismo, eu como pessoa autista, qual é a diferença entre você hiperfocar numa coisa e você não tá no transtorno do espectro autista, e você hiperfocar numa coisa e você tá dentro do transtorno do espectro autista, né? Qual é essa grande diferença? É a questão de trazer disfuncionalidade. E eu me preocupo muito com essa questão dessa romantização do hiperfoco, porque as pessoas, elas acham que hiperfoco é uma coisa tranquila, que dentro do espectro. Então, o que acontece normalmente? Por exemplo, eu hiperfoco numa coisa, eu fico hiperfocada, teve uma época que eu estava hiperfocada em estudar sobre apraxia de fala. Gente, vocês não têm noção, assim, é acordar, é dormir, às vezes deixar de ir ao banheiro, às vezes deixar de fazer coisas que você precisa fazer, que vão causar danos à sua saúde por conta de um hiperfoco. É você não conseguir ter um relacionamento social com as outras pessoas que não estejam falando do mesmo assunto que você. Esse que é o grande problema do hiperfoco. Esse que é o grande problema, que as pessoas romantizam, as pessoas vão e falam, não, tem que desenvolver, tem que desenvolver, não, isso daí é importante, mas que é tranquilo, e não é tranquilo. Por quê? O hiperfoco sozinho, ele é reforçador. Você reforça seu hiperfoco. Se a pessoa tá com hiperfoco nisso, você vai muitas vezes ir reforçando esse comportamento ainda mais, né? E a pessoa tá ali presa nisso. E tem um momento que alguns autistas passam por isso, que isso começa a causar irritabilidade. Ao invés de estar legal, mas você não consegue largar o osso, né? Você continua naquilo, ficcionado naquilo. Então, assim, hoje eu faço um esforço imenso, gente, para olhar outras coisas, para não ficar só hiperfocada naquilo. Então, por exemplo, eu tenho me obrigado a ler leituras, por exemplo, eu tô lendo livros que não são relacionados ao autismo e eu tenho me forçado a isso. Eu tenho me forçado, por exemplo, que não assiste um pouquinho de TV, assiste outras coisas, tentando sair um pouco desse mundo, desses detalhes, porque assim, eu já cheguei num ponto de querer cada vez aprofundar mais. Ultimamente eu estou bem hiperfocada na questão de análise funcional, num ponto que assim, eu falo sobre isso o tempo todo, eu penso nisso o tempo todo, eu leio um bando de artigos sobre isso o tempo todo, eu quero discutir isso com todo mundo na minha frente, porque é o que eu estou estudando. E aí vem a questão dessa romantização, porque o que acontece? Uma pessoa que normalmente hiperfoca num conteúdo, tipo, o que eu tô acontecendo comigo, né? Eu aprendo rápido. Por quê? São horas pensando nisso. Existe uma coisa que se fala que para você se tornar especialista numa coisa, você precisa de 10 mil horas de prática. E aí o que acontece? Eu, por exemplo, eu fico hiperfocada numa coisa, eu passo o meu dia inteiro pensando nisso. É na hora que eu acordo, na hora que eu durmo, eu sonho muitas vezes com isso. Então, de certa forma, são muitas horas de prática envolvida nisso. E aí a pessoa fala, nossa, que lindo! Hiperfoco é maravilhoso. A pessoa aprendeu, assim, em um mês, o que eu aprendi de apraxia. A mesma coisa, linguagem de programação. Eu várias vezes já hiperfoquei em linguagem de programação e aprendi a programar rápido novas linguagens. E, a princípio, isso é lindo. E aí as pessoas falam, então vamos usar esse conhecimento da Dani, dessa linguagem que ela aprendeu. E aí eu não quero, porque eu queria aprender, eu queria uma coisa. E é muito difícil esse redirecionamento. É exatamente isso que eu quero chegar para vocês. É difícil redirecionar. Quando a gente tem um hiperfoco dentro do transtorno do espectro autista, esse redirecionamento para outras coisas é muito difícil. Aqui o comentário.
da Micheline Andrade. Fico preocupado com o hiperfoco do meu filho. Letras, números, formas, mundo mita. Isso é muito usado nas terapias, mas eu queria evitar esse tipo de item quando não tem esses itens, ele engajar em outros. E isso daí é uma habilidade difícil também para os terapeutas, porque é extremamente reforçador. É muito... Você conseguir o terapeuta que usa isso para ensinar outras coisas para a criança... Só que as outras coisas têm que começar a se tornar interessantes, a gente tem que aumentar esse repertório, porque aí fica... Eu, por exemplo, eu sou uma adulta bem funcional, eu não posso reclamar disso, eu sou bem funcional, apesar que eu fico agoniada, que eu não consigo participar de grupos, eu não consigo, por exemplo, sentar com outras mulheres e conversar sobre coisas de mulher. Eu quero conversar sobre análise funcional. Eu quero sentar ali com elas e conversar, no caso que eu falava sobre apraxia ou sobre autismo. Gente, no meu serviço, eu pareço assim todo mundo. Eu sento com as pessoas e só falo sobre autismo. Se a pessoa para conversar comigo, eu paro um tempão para falar sobre autismo, agora não é sobre autismo, eu falo sobre vários transtornos, eu falo sobre intervenções, sobre aba, sobre, enfim, as pessoas ficam ouvindo isso e é o que eu consigo falar. E aí eu tô tentando me forçar, por exemplo, ler outros livros, outras questões. Eu, por exemplo, eu tô me encontrando, meu sogro, gente, meu sogro é um gênio. Meu sogro, ele é formado em letras, teologia e filosofia. E aí eu tenho me forçado toda segunda-feira, a gente se reúne por 1 horinha para discutir filosofia. Porque eu falei assim, não, eu tenho que sair um pouco desse mundo do autismo. Então a gente vai e discute sobre filosofia. Eu tenho uma supervisão com o Gustavo Tosi, por exemplo, nas quartas, que de vez em quando ele puxa, gente, ele é muito sensível. Gustavo Tosi, ele assim... Além de ser meu supervisor, ele é um grande amigo, assim, que ele vê esse meu hiperfoco acontecendo e ele sabe conduzir bem essa situação, né? Então, além de supervisor, virou um grande amigo para me ajudar nessas questões. Então, essa live aqui, gente, é muito mais de um relato meu, é uma conversa minha, mas eu acho importante falar para vocês, porque eu sou uma autista com um bom desenvolvimento, eu tenho um bom desenvolvimento cognitivo, eu aprendo as coisas rápido, eu tô numa parcela do espectro e ao mesmo tempo muito privilegiada, né, por ter essa habilidade cognitiva. Porém, o que eu queria trazer para vocês é para a gente não romantizar o hiperfoco dentro do transtorno do espectro autista, sabe? O hiperfoco, ele pode causar muitas disfuncionalidades. Comigo, ele me causa disfuncionalidades sociais e às vezes disfuncionalidades físicas, como já aconteceu muitas vezes comigo, por conta de segurar para fazer xixi. Ô, Monique, obrigada pelo selo. Gente, a Monique é demais. Monique Mota, muito obrigada. Até o Instagram chegou pra mim, falou que durante os últimos 3 vídeos ao vivo ela comprou o selo. O Instagram me avisou. A Monique é super fã. Obrigada, Monique. Obrigada por acompanhar o canal, por cuidar do canal, assim. E é isso, gente. Vamos ficar atentos a essa questão do hiperfoco, não romantizar. É legal uma pessoa ela aprender as habilidades de forma mais rápido, mas o problema é quando isso causa alguma disfuncionalidade. E isso não é raro disso acontecer comigo. Assim, a sorte que as pessoas que estão em volta de mim são pessoas muito pacientes, né? Mas, por exemplo, eu não consigo aumentar o meu círculo de amizade. Eu não consigo, eu simplesmente... Eu gosto tanto das pessoas, eu tenho amigos assim que eu falo, gente, eu gosto tanto dessa pessoa, mas não consigo falar com as pessoas, eu simplesmente não consigo, porque vai ser muito difícil pra mim. Se a pessoa tiver que contar um problema, uma necessidade, lógico, eu sempre sou assim, eu sempre sou muito aberta pros meus amigos pra ajudar nos problemas deles. Mas, por exemplo, a pessoa chega assim, ai, Dani, vamos tomar um chopp pra conversar alguma coisa? Vamos, sei lá, passear, as amigas... Eu não consigo entrar, eu realmente não consigo. Eu já tentei, eu não consigo entrar numa roda de conversa de mulheres que estão conversando sobre alguma coisa, e isso sempre foi muito difícil pra mim.
Monique, obrigada por tudo você, Dani. O Diogo Costa tem sido um anjo na minha vida. Ah, gente, o Diego é um querido, é um dos meus supervisores, é o Diego Costa, que ele é um querido, ele me ajuda demais, me dá aula toda semana, né? Eu recebo grandes aulas dele. E o Gustavo Tosi, do Instituto Ninai. Eu tenho 2 supervisores na área de aba. São pessoas, assim, que são sensacionais. Eles profissionalmente e como colegas assim também são. E o Gustavo já acompanha a gente há muito tempo, né? Ele pegou aqueles pequenininhos, aqueles tinham 1 ano e 11 meses. Então a gente tem uma história muito grande junto. Eu com o pessoal do Instituto Ninari, se tudo der certo, meio desse ano a gente vai ter uma novidade boa para os adolescentes no Instituto Ninar. Que eu me fascino pelo trabalho com adolescente, gente. Adolescente, assim, eu gosto muito do trabalho com criança, adoro trabalhar com meu filho e tudo, ajudar vocês aqui, mas eu sou fascinada, porque eu fico pensando, o Aquiles vai crescer. E eu tenho que aprender essa questão dos adolescentes. O adolescente, ele tem uma curva de aprendizagem diferente, ele tem umas janelas de desenvolvimento diferentes, tem umas peculiaridades devido à parte hormonal. Então tem uns booms em relação a algumas coisas, em outras coisas começam alguns déficits que pode nos assustar bastante, né? Então eu já fico ali na frente, e se tudo der certo, no meio do ano a gente vai ter uma novidade bem legal mesmo, bem que não existe nada igual no Brasil. Se a gente conseguir, até o meio do ano, a gente vai mostrar isso para vocês e, se der certo, aplicar em outros lugares também, em outras clínicas no Brasil e tudo. Vai ser um projeto piloto, né? Vamos ver no que vai dar. E então, são essas 2 pessoas que eu tenho muito carinho. Então, era isso que eu queria falar para vocês, né? Sobre hiperfoco e habilidades, e curva de aprendizagem. Realmente, quando a gente tá... a Marcele do 6. Tô curiosa. Eu tô louca pra contar. Vocês não têm noção como eu tô me coçando pra contar pra vocês esse projeto, mas eu não posso. Mas eu quero contar. É porque é um projeto que não tem em nenhum lugar do Brasil. A gente pesquisou, não existe nenhum lugar do Brasil com esse formato que a gente tá querendo desenvolver. Na verdade, a gente tá procurando em lugares no mundo para tentar achar alguma coisa parecida, para a gente não sair do zero. Mas, pelo visto, talvez a gente tenha que sair do zero nesse projeto, mas é um projeto mais voltado para adolescentes e talvez a gente consiga em algum momento trazer para crianças também, né? Ele vai ser mais voltado para adolescentes e tudo, um pouco mais essa pegada de um pouquinho, né, de profissionalizante, tudo, para enfim, o repertório variado das crianças, de adolescentes, tanto adolescentes com baixo nível, com um repertório mais baixo, mais desenvolvido, mas a gente vai tentar trabalhar isso daí. Que depois eu vou contar pra vocês, mas no futuro. Eu tô envolvida em muito projeto, as pessoas ficam me chamando pra ser supervisora, coordenadora. Eu tô sem condição por enquanto, né? Daqui a um tempo, quem sabe eu consiga mexer com isso, mas nesse momento estou envolvida em muitos projetos, está muito legal, eu tô doida para contar para vocês todos os projetos que estão acontecendo. Então, é isso sobre esse negócio. Só fechar aqui um resuminho sobre a live para quem entrou agora. Eu tava falando sobre hiperfoco e habilidades. Eu contei sobre a minha situação como pessoa autista para vocês, que eu tenho hiperfoco. O hiperfoco me atrapalha muito na esfera social, muito, a ponto que eu não consigo conversar com coisas que não estejam dentro do meu hiperfoco. Eu realmente me esforço para se interessar no que a pessoa está me dizendo, mas é difícil. E isso é péssimo, gente. Isso é horrível, isso é péssimo, isso tem que ser trabalhado. E eu, como uma pessoa mais velha, é mais difícil. Aí tem a romantização, porque, ai, Dani, mas você aprende rápido. Sim, eu aprendo rápido, por quê? Eu acordo pensando nisso, eu durmo pensando nisso, eu tenho muitas horas pensando na mesma coisa. Não tem como não aprender rápido. Eu vivencio, eu respiro tudo aquilo, até se esgotar. Então, isso daí é sempre assim, não é à toa que, assim, eu comecei a estudar aba tem 2 anos. Foi com o início do canal, o canal completou 2 anos, foi quando eu comecei a estudar aba.
E eu me aprofundei muito rápido. Eu fiz 3 pós-graduações ao mesmo tempo, um bando de curso, muitos cursos ao mesmo tempo, vários livros. E num espaço de tempo curto, por eu ficar pensando muito na mesma coisa, estudando a mesma coisa, me aprofundando na mesma coisa, eu aprendi rápido. Mas isso daí tem compensações, né? Eu, por exemplo, eu tenho dificuldades sociais, várias vezes eu fico tão hiperfocada, estudando, envolvida nisso, que o resto do mundo não existe. E o pior de tudo que não é simplesmente, Dani, pegou o papel aqui e começou a estudar e hiperfocou. Não, eu fico hiperfocada no meu pensamento. Então, às vezes, eu tô ali com Aquiles, fiz a terapia dele, alguma coisinha assim, mexi em alguma coisa, aí eu paro e fico dentro do meu pensamento, no meu pensamento circular, relembrando tudo e fazendo as conexões. E fico muito tempo assim, e eu tenho um problema sensorial, onde que se eu entro nisso, parece que o resto desliga. O meu ouvido desliga, eu não escuto mais direito, eu não sinto mais direito as coisas. Eu tenho uma transgressão sensorial quando isso acontece. E eu acredito, né, que isso eu tô contando como pessoa autista, como indivíduo, possivelmente outros também aconteçam isso, para vocês só terem uma noção, né, que pode acontecer com o filho de vocês. Então, assim, o hiperfoco, ele tem que trabalhar com muito cuidado, a gente pode até usar isso como reforçador nas terapias, né, coisas do hiperfoco, mas também com muita parcimônia, né, com muito cuidado, para que não cause nenhuma disfuncionalidade, né, porque o hiperfoco pode causar disfuncionalidade. Gente, eu espero que tenha sido proveitosa essa live para vocês, falar sobre... Hoje foi até mais tranquilo, mas falar sobre mim é muito difícil, vocês não têm noção, assim. Toda vez que eu vou falar algum relato pessoal meu, pra mim é muito complicado eu me expor, assim. Porque, enfim, eu abro um mundo... Eu sempre tive dificuldade, não é à toa que, assim, eu fui diagnosticada aos 15 anos, eu demorei pra contar para as pessoas, a primeira vez o meu diagnóstico, eu tive coragem de chegar pro meu marido, que eu já era casada com ele, e falei, eu sou autista, na época era síndrome de Asperger, né, na época que eu contei para ele já tinha juntado tudo, né, do DSM-5, mas eu fui diagnosticada com síndrome de Asperger, eu fui contar com ele com 24 anos, eu tô com 36, gente, eu tô com 36 anos, eu fui diagnosticada aos 15, eu só tive coragem de falar pro meu marido, para alguém nesse mundo que eu sou autista aos 24 anos, sabe? Eu fui diagnosticada ali com uma psicóloga, um psiquiatra, foi péssimo para mim, assim, na época, por ignorância, por um acompanhamento ruim, eu não tive... não foi uma informação bem trabalhada, eu estava passando pela separação dos meus pais, eu já era um corpo estranho no mundo, eu já me sentia uma pessoa estranha no mundo e receber esse diagnóstico só me dava um atestado de estranheza. Então foi muito complicado para mim na época isso. E aí, só aos 24 eu tive coragem de falar alguma coisa sobre isso. E foi crescendo aos pouquinhos, entendendo, blá blá blá. E só fui estudar sobre autismo. Eu comecei a ter uma noção sobre o autismo com o diagnóstico do Aquiles, mas pegar fundo para estudar mesmo, de fazer pós, de começar a fazer um bando de curso, foi no início da pandemia. Então, em 2 anos, eu cheguei ao que eu sei hoje, o que eu repasso para vocês por conta do meu hiperfoco, que eu respiro, eu vivencio isso em acho que em todas as horas do meu dia. Gente, é isso que eu queria falar para vocês. Obrigada por acompanharem nessa tarde, uma ótima tarde para vocês e até mais. Tchauzinho.